Mulas sem cabeça, lobisomem, saci-pererê, divisão de lucros entre patrões e empregados. São todas entidades que fazem parte do folclore brasileiro. Algumas pessoas até acreditam que essas entidades um dia existiram, mas ver mesmo, ninguém nunca viu. E é nessa categoria de folclore, pelo menos dentro de nossas Forças Armadas, que se situa o poder moderador. Mas o que diabos é poder moderador? Em realidade, a pergunta correta não é o que é o poder moderador, mas sim o que foi o poder moderador. Tratava-se de um poder que estava acima de todos os outros e dava ao seu detentor a possibilidade de interferir em caso de divergência entre os demais poderes, entendidos aqui como o executivo, o legislativo e o judiciário. Complicou, não é mesmo? Então segue aqui comigo para entender um pouco mais sobre esse assunto. Eu sou Gisele Silva Rumim e poder moderador é o assunto do episódio do Papo Torto desse mês, que começa, claro, logo após a vinheta. Era uma vez um português chamado Dom Pedro que, tendo proclamado a independência do Brasil, foi coroado como nosso primeiro imperador. Mas, para governar o país, era preciso organizá-lo e organizar mais ainda o governo, e para isso era preciso uma Constituição. Por esta razão, em 1823 foi convocada uma Assembleia Constituinte. Porém, a Constituição elaborada foi considerada progressista demais pelo nosso imperador, pois ela limitava bastante os seus poderes. Diante disso, a Assembleia Constituinte é dissolvida e em 1824, Dom Pedro I impõe uma Constituição. O Brasil então é organizado em uma monarquia constitucional com a previsão de 4 poderes: o executivo, exercido pelo imperador, o legislativo, exercido por uma Câmara Legislativa e pelo Senado, o judiciário, responsável pela aplicação de leis. O 4º poder era o poder moderador, exclusivamente de titularidade do imperador, e dava a ele a possibilidade de fazer praticamente tudo. Ele podia interferir em caso de divergência entre outros poderes, podia nomear ou afastar senadores, ele podia aprovar ou vetar decisões da Câmara e do Senado, podia dissolver a Câmara dos Deputados, podia suspender ou afastar membros do Poder Judiciário, entre outras coisas. Ou seja, o poder moderador transformava os outros poderes em peças de presépio. E já que nós conhecemos o caráter truculento e autoritário do nosso primeiro imperador, não é demais afirmar que o abuso no uso do poder moderador foi uma das causas que gerou a crise política que levou Pedro I à abdicação. Tá curtindo o episódio? Eu sei, é um assunto velho, porém atual, mas não esqueça de engajar esse episódio. Se estiver nos escutando via podcast, compartilhe nas redes sociais, indique a seus amigos. Se estiver nos assistindo pelo YouTube, inscreva-se no canal, deixe uma curtida, um comentário. O seu engajamento é fundamental para que esse trabalho cresça. E aí vocês podem estar se indagando: que fim levou o poder moderador? A resposta é muito simples. O poder moderador teve o mesmo fim que a monarquia em nosso país. Como era um poder exclusivo do imperador, com o golpe militar de 1889 que proclamou a República, ele foi extinto juntamente com a monarquia, algo que foi sacramentado através da promulgação da Constituição de 1891, que não manteve esse 4º poder no Brasil. Em nossas pesquisas para gravarmos esse episódio, nós verificamos que somente em 2 países houve a previsão e uso do poder moderador: Brasil e Portugal. E em ambos os países, Dom Pedro I foi quem criou esse 4º poder. É preciso lembrar que a morte de Dom João VI desencadeia uma crise de sucessão ao trono português. E no breve período que Pedro I também se torna rei de Portugal, ele outorga uma constituição nova aos portugueses, que é a Constituição de 1826, e que previa a existência do poder moderador. A Casa de Bragança, a qual pertencia Pedro I, ao longo da sucessão de reinados,
foi caracterizada como uma monarquia absolutista, ou seja, não havia limitação aos poderes dos reis. Porém, quando Pedro I assume o trono brasileiro e posteriormente o trono português, o mundo passava por muitas mudanças políticas. Essas mudanças políticas, impulsionadas pelo iluminismo, buscavam, entre outras coisas, a limitação dos poderes do soberano. O poder moderador, então, foi um jeitinho criado por Dom Pedro I para não ter os seus poderes enquanto soberano limitados. Nota-se que é uma falácia afirmar que existe poder moderador no Brasil. Ele foi extinto em 1889 com a proclamação da República e nunca mais foi previsto em Constituição nenhuma em nosso país, inclusive na atual. Então é isso, pessoal. Eu agradeço imensamente a todos que chegaram até aqui comigo nesse episódio. Um super beijo e até a próxima.